Olá pessoal, vamos dar início agora à nossa revisão de história para o segundo ano. Nós vimos ao longo desse período, nós estudamos um pouco sobre as grandes navegações, que foi aquele período, marcado de diversas descobertas, novas rotas comerciais, novas regiões que antes eram desconhecidas para os europeus foram descobertas. Mas o que motivou essas navegações? Tudo começou com o comércio de especiarias. As especiarias que naquele período era tão importante para a conservação de alimentos, produção de perfumes, remédios, e o europeu necessitava disso. Mas essas especiarias elas eram cultivadas no Oriente. E essas especiarias eram comercializadas no mar Mediterrâneo. Caravanas que vinham da Índia e regiões do Oriente traziam essa região até os portos do Mediterrâneo e daí ela era comercializada em toda a Europa. Mas o problema era que quem tinha o monopólio do comércio no Mediterrâneo eram as cidades-estados da Itália. Gênova, Veneza, tinha aquele monopólio ali. Então, outras nações não podiam comercializar diretamente com os mercadores que vinham do Oriente. E isso causava o quê? Causava um certo desconforto em outras nações que queriam entrar nesse comércio de especiaria, já que eles necessitavam tanto dessas especiarias. Entre essas nações, duas se destacaram, Portugal e Espanha. Portugal saiu na frente nesse processo de expansão marítima. Por quê? Diferente de outras nações da Europa, Portugal lá no século XVI já era uma nação consolidada. Já tinha conseguido unificar ali e já era um reino consolidado, diferente de outros reinos da Europa que ainda não era. Uma relativa escassez de recursos naturais, isso motivava a população, motivava o rei de Portugal a querer buscar essas especiarias que eles necessitavam e também para comercializar com outras nações. Um grupo mercantil forte, que tinha ali uma certa condição financeira para financiar essas viagens, que era uma viagem cara e longa, mas era uma viagem que dava um lucro extraordinário. Então esse grupo mercantil queria o quê? Enriquecer cada vez mais, E uma liderança náutica. Portugal já tinha ali, já navegava muito bem ali por algumas regiões do Oceano Atlântico. E diversos navegadores já realizavam ali viagens pelo Oceano Atlântico, que era conhecido na época ali por Mar Tenebroso, Já era um mar um pouco difícil de navegar. E Portugal também já tinha desenvolvido diversas técnicas de navegação. E essas técnicas de navegação facilitou bastante, E Portugal foi a primeira nação a navegar pelo Atlântico, contornar o Cabo da Boa Esperança, que é Cabo das Tormentas, mas conseguiu contornar e passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança e chegar até a Índia. Então aí, Portugal descobriu uma nova rota para a Índia e aí entrou no comércio de especiarias, esse comércio tão lucrativo. A Espanha também, A Espanha conseguiu descobrir novas regiões, explorar novas regiões aqui na América. Temos quando Cristóvão Colombo, desembarcou na América e começou ali um processo de exploração do continente americano, com a descoberta de ouro, muita prata, muita pedra preciosa que trouxe o que a riqueza para tanto para Portugal quanto para a Espanha, Aí veio vários processos, Veio o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre as duas nações, com o objetivo de dividir o mundo entre eles ali e evitar conflitos entre Portugal e Espanha. Outras nações, com o passar do tempo, vendo o êxito que Portugal e Espanha teve, também quiseram entrar nesse lucrativo comércio, a exemplo de Inglaterra, França, Holanda, quiseram entrar nesse lucrativo comércio e exploração marítima. E aí começou o quê? O mercantilismo comercial, com a chegada dos navegadores da América e Portugal ali, mantendo contato com a Índia, aí teve o quê? O mercantilismo comercial. E esse mercantilismo comercial, ele teve algumas características que foi o quê? A intervenção, o Estado, ele intervia muito na economia dos países, o governo, ele ali estava sempre intervindo, conforme as suas necessidades. Então a intervenção estatal era muito grande. Tivemos exemplo aí também de que o metalismo, que era o que? O metalismo era o acúmulo de ouro e pedras preciosas. Quanto mais uma nação tivesse ouro e pedras preciosas, ela seria uma nação poderosa. A manutenção da balança comercial favorável, isso é o quê? O país vender muito e comprar pouco, manter ali o superávit. Então, isso era uma das formas que eles tinham de controlar,
o metalismo, que eu já falei anteriormente, o acúmulo de ouro e pedras preciosas, a intervenção estatal, e isso fez com que essas nações se fortalecessem, se tornassem nações fortes, devido a esse comércio ali, e devido a esse mercantilismo comercial. Esse mercantilismo comercial que foi muito importante, né? Ali, Portugal, Espanha, França, diversos países da Europa lucraram muito com nesse processo, né? Nesse processo das grandes navegações, descoberta de novas rotas, né, a expansão de novos territórios. A Igreja Católica também se beneficiou bastante, porque a Igreja Católica tem o objetivo de catequizar cada vez mais pessoas, tanto da América quanto da Ásia, e isso, evidentemente, aumentar os seus lucros, né, aumentar a sua riqueza. Vimos também um pouco sobre o Iluminismo. E o que foi o Iluminismo? Né? O Iluminismo, conhecido também como Ilustração, né, ou Século das Luzes, ele foi um grupo de filósofos que passou o quê? Passou a defender ideias, a combater o absolutismo e a Igreja Católica. Mas por que recebeu esse nome de Iluminismo? Porque eles tinham uma visão negativa da Idade Média, que também ficou sendo conhecida como Idade das Trevas. Então, esses filósofos iluministas, eles tinham eles combatiam principalmente o quê? Os dogmas da Igreja Católica e a opressão do absolutismo. O absolutismo que oprimia muito a população e a Igreja Católica, né? A Igreja Católica que com todos aqueles dogmas, eles viam isso como um entrave, para o desenvolvimento da população, né? E defendia também o quê? A liberdade, né? Olha, a liberdade de razão, a soberania da razão. Então, esses filósofos iluministas, eles tiveram uma contribuição muito grande. Entre eles, né, destacar John Locke, Adam Smith, Diderot, Voltaire, né, Montesquieu, e eles já defendiam o quê? Já defendiam o quê? A razão. Já defendiam que o ser humano tem que ser mais racional. Foi durante aí esse período que surgiu o quê? Tivemos a enciclopédia, né? A enciclopédia que foi de uma importância muito grande. Alguns filósofos já defendiam o quê? A separação dos poderes. Então, eles tinham ideias bem avançadas para a sua época. E alguns monarcas até passaram a aceitar essas ideias e a implementar nos seus países, que ficaram sendo conhecidos como o quê? Déspotas esclarecidos, que foi os reis que começaram a implementar nas suas nações algumas ideias desses filósofos. A exemplo do Marquês de Pombal em Portugal, né, que fez ali diversas obras, estruturação, e isso começou a modificar, né, ali a forma de pensar das pessoas. Mas os reis, os déspotas, eles não foram ao pé da letra, né? Algumas coisas que era conveniente a eles, porque senão aí também, né, se eles fizessem tudo que era da forma que os filósofos queriam e sairiam, muitas vezes o povo poderia se tornar o quê? O povo poderia se tornar, ter uma visão mais crítica contra essas monarquias que oprimia tanto eles, né? E, para finalizar, vamos falar um pouco sobre as reformas religiosas, né? Essas reformas religiosas que foram tão importantes para o desenvolvimento da humanidade. Iniciada ali por Martinho Lutero, e depois tivemos o quê? O calvinismo, depois tivemos a reforma anglicana, que foram tudo o quê? Reformas que tinham como objetivo combater a Igreja Católica. Combater uma igreja que era totalmente diferente dessa igreja que nós conhecemos hoje. Naquela época, a corrupção era mais escrachada. A igreja era extremamente corrupta, não estava muito interessada com a população, só queria o quê? Obter lucro. E Martinho Lutero, né, foi o primeiro reformista ali que fez uma reforma mais radical. Martinho Lutero, ele era da Igreja Católica, né, ele era monge católico, mas ele se indignou muito quando ele foi visitar com a igreja. Por quê? Enquanto via que a igreja pregava uma coisa, a igreja vivia num luxo totalmente diferente. Então, um exemplo disso era que Martinho Lutero, ele questionou muito, foi o quê? Foi a venda de indulgências. E o que era a venda de indulgências? O Papa, então, botou lá a venda de indulgências, que era, se você cometeu um pecado, você pagava ali e você seria perdoado. Então, isso foi o quê? Era uma coisa muito chocante. Como é que você vai pagar por uma coisa que é divina? Mas o Papa implementou isso, querendo construir a nova Catedral de São Pedro, e implementou essa venda de indulgências e tantas outras coisas, né, como a simonia, a venda de relíquias sagradas. Né? Pegava qualquer coisa, um espinho, vendia para o povo, dizendo que era um pedaço do espinho da coroa de Jesus. E tudo isso causou o quê? Causou esse desconforto. Né? E Martinho Lutero foi o primeiro reformista que
se rompeu com a igreja e criou aí no caso, né, como o povo chama os protestantes, porque ele protestou contra a igreja católica. Depois veio o Calvino com o calvinismo, o anglicanismo da Inglaterra, mas tudo isso foi o quê? Foram movimentos que tinham como objetivo o quê? Combater a igreja católica que falava uma coisa, mas pregava outra totalmente diferente. O povo abria mão de muita coisa, mas enquanto isso o clero católico estava ali vivendo de forma luxuosa, de ostentação, e o povo em si sofrendo bastante, viu? Pessoal, valeu aí. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo privado, que eu teria o maior prazer em responder vocês, viu? Tudo de bom para vocês e até mais.